Olá, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem. E se não estiver tão bem assim, vai ficar, com certeza. Esse assunto de hoje que nós vamos meditar é tremendo, a respeito de Jesus e de todas as coisas que nós passamos e muitas vezes achamos que só nós estamos passando por essa situação. Às vezes a gente pensa, por que eu? Por que estou passando por isso? Parece que ninguém mais passa, mas isso não é verdade. Seja lá o que for que você estiver passando, certamente Jesus sabe o que você está passando. Porque ele passou por muitas coisas como homem, né? Jesus, ele era 100% homem quando esteve aqui na terra. E ele sabe o que é sofrer. Então, Jesus, ele conhece a sua dor. Ele passou por muitas situações difíceis e com a graça do Pai suportou tudo. Ele te entende e não te deixa só. Fique com essa palavra. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus, ele sabe o que é ser rejeitado. Então, desde o ventre, né, de Maria, José, ele não estava entendendo, né, como que a futura esposa dele apareceu grávida. E José pensou em abandonar Maria. Ou seja, Jesus, ele sabe que é ser rejeitado. José, a princípio, ele rejeitou aquele filho de Maria, né? José rejeitou Jesus. Então, Jesus, desde o ventre, sabe o que é ser rejeitado. Mateus 1,19 fala a respeito disso, né? José intentou abandonar Maria. O povo de Jesus também rejeitou. João 1,11 fala, veio para os que era seu e os seus o rejeitaram. Então o povo de Deus rejeitou o Senhor Jesus, ele sabe o que é ser rejeitado. Então se você está passando por rejeição, alguém te rejeitou, fique em paz, é natural do ser humano que isso aconteça. Jesus, ele sabe o que é incompreensão. Quando Jesus começou o ministério dele, ele estava pregando a palavra tanto que nem tempo quase de comer ele tinha. E o que aconteceu? A mãe de Jesus, Maria, os irmãos de Jesus, né, foi para prender Jesus. Está escrito isso lá em Marcos 3:21. A família de Jesus saiu para prender ele. Né? E Jesus, então, quando eles chegaram lá, falaram, tua família está aí. E Jesus falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são a minha mãe e os meus irmãos. Mas Jesus, ele foi incompreendido por sua família. Então não espere compreensão, né, das pessoas. Muitas vezes você vai passar por isso, é normal que a gente passe por isso. Jesus sabe também o que é perder uma pessoa amada. Quando Lázaro morreu, mesmo Jesus sabendo que Lázaro, ele ressuscitaria Lázaro, quando ele viu as irmãs de Jesus chorando, as pessoas que gostavam de Lázaro chorando, Jesus também chorou. João 11:33-35 fala a respeito disso. Jesus chorou a morte de Lázaro. Ele era amigo de Lázaro, ele sentiu o que o ser humano sente quando perde uma pessoa querida. Então ele te entende se você está chorando a morte de alguém. Jesus também sabe que é um trabalho árduo, o que é um sofrimento. Isaías 53, eu quero ler com você, versículo 3, fala assim, era desprezado o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então Isaías, ele profetizou séculos antes de Jesus vir, que ele seria uma pessoa experimentada no trabalho, quer dizer, sabia o que era trabalho árduo, sabia o que era sofrimento, sabia o que era desprezo, porque ele foi desprezado. Jesus também, ele sabe o que é solidão. Marcos 14:37 fala que enquanto ele orava em angústia de alma, pelo que ele ia passar na cruz do Calvário, os discípulos dormiam. Foi lá, Jesus acordou os discípulos, novamente foi orar. Quando voltou, estavam novamente os discípulos dormindo. Ou seja, Jesus sabe o que é solidão. E você passa por momentos de solidão, sabe que não é só você que passa por um momento de solidão. Eu já passei por momentos de solidão. Quando mais precisava, né, de ter alguém perto, me abraçando, me dando um ombro para chorar,
eu estava só. É normal que a gente passe por isso. O importante é a gente passar pelas situações crendo que há um propósito e aprender algo com esse propósito. Jesus também foi traído. Amado, amada, a gente não é traído pelo inimigo. A gente é traído por alguém da família, por um amigo íntimo, por alguém confiável. São esses que nos traem. Jesus, ele foi traído por um amigo íntimo. Eu pergunto para você, quem era amigo íntimo de Jesus? Quem era o amigo íntimo de Jesus? Nós pararmos e não pensarmos, não ler na Bíblia, a gente pensa que amigo íntimo de Jesus era João, era Pedro, e não é verdade. Um amigo íntimo de Jesus era Judas Iscariotes. Como é que eu sei disso? Salmo 41:9 fala isso. De aquele que comia do pão me traiu. Estava falando de Jesus, o que Jesus ia passar. Jesus, ele foi traído por Judas. E não tem muito caso na Bíblia que fala que Jesus estava se abrindo com Judas, ou que Judas estava perto de Jesus e fez alguma coisa por ele. Mas ele fez, porque a Bíblia fala que Judas era amigo íntimo. Quando Judas chegou com um beijo para trair Jesus, Jesus falou, amigo, aqui vieste. Jesus chamou de amigo, não estava sendo hipócrita não, ele era amigo mesmo de Jesus. Mateus 26:50 fala isso, né? Então Judas, ele era um amigo íntimo de Jesus e Judas traiu ele. Então Jesus, ele sabe que ia ser traído, ele sabe que é traição, ele passou por isso e ele vai te dar força para você passar por essa situação de traição. Jesus também sabe o que é sofrer por causa da inveja. Marcos 15:10 fala que os sacerdotes, né, os homens da lei, entregaram ele por causa da inveja. Jesus sabe o que é sofrer por causa de inveja. Jesus sabe o que é humilhação. Isaías 53:7 fala, ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que é uma ovelha perante seus tosqueadores? A ovelha, ela arranca a lã da ovelha. Isso fizeram com Jesus, arrancar a roupa de Jesus, uma situação de humilhação. Jesus passou por isso. Jesus sabe o que é ser humilhado. Você foi humilhado? Está sendo humilhado? Falaram de você coisa que você não deve, que não é verdade? Jesus sabe o que é isso. Arrancaram a roupa de Jesus e crucificaram ele seminu. Ele sabe o que é ser humilhado. Jesus, ele foi abandonado. Quando pegaram Jesus, todos os discípulos fugiram. Todos fugiram. Marcos 14:50. E ainda fala que o Pai abandonou. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Jesus sabe o que é estar só. Jesus sabe o que é, no momento de mais precisão de pessoas, por perto, as pessoas abandonarem. Jesus sabe o que é abandono. Jesus sabe o que é solidão. E o importante de tudo isso é que Jesus passou por todas as situações, mas ele passou. Ele venceu, ele aprendeu coisas nessa situação. E importante que Jesus venceu tudo o que havia. E havia um propósito em todas as coisas. Nós aprendemos com cada situação que vivemos, se confiarmos em Deus e buscar nele compreensão. Eu preciso aprender com cada situação. Jesus sabia que havia uma recompensa para suportar tudo e viver todo o propósito de Deus. Isaías 53:11 fala assim, trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O fruto do trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. O fruto que produz essas coisas em nós nos traz satisfação. Você entende? Precisa trazer satisfação. Nossa, eu venci a solidão, eu venci o abandono, eu venci a rejeição, eu fico satisfeito com isso por ter aprendido em cada situação algo novo. Você entende? Cada vez que vencemos uma batalha, isso nos traz satisfação, crescimento espiritual, força, ânimo. Precisa aumentar a nossa expectativa, a nossa esperança. Você vai passar por essa situação. Você vai sair vitorioso e a tua alma ficará satisfeita, como Jesus venceu todas as coisas. Amém? Recebe isso. Recebe a paz de Deus, a alegria de Deus nesse sofrimento, nessa situação. E saiba, Jesus sabe o que você está passando, porque Ele passou todas as coisas.
Clame a Ele, busque sabedoria nele, direção nele, para esse momento que você está passando. Em nome de Jesus. Deus, eu abençoo essa pessoa com força, com ânimo, disposição, que ela possa aprender nessa situação tudo que precisar aprender. Em nome de Jesus. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Tá bom? Faz isso por mim. Pelas pessoas que estão esperando essa palavra também, compartilhe. Em nome de Jesus. Um abraço.